Aos 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, presentes os procuradores da República Adriano dos Santos Raud e Rodolfo Martins Krieger, compareceu o senhor Alexandre José Lopes Barradas, CPF número 121.042.72572, devidamente acompanhado por seus advogados Carlos Alonso de Sá Gutierrez, OAB RJ 106.911, e Marcela Quirino Mangulo, OAB SP 304.560, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei nº 12.850/2013, notadamente quanto disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Alexandre José Lopes Barradas: os advogados, ora presentes, são seus defensores legalmente nomeados para assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, juntamente com seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 3, pagamento de caixa 2 da campanha de Rosalba Ciarline e Fábio Faria, pretende responder às questões formuladas? Perfeito. Vamos às questões. Senhor Alexandre, eu queria que o senhor relatasse esses fatos com detalhamento possível e observando a sequência cronológica. Eles envolveram uma intermediação do empresário Fabiano Faria? Como é que o senhor conheceu essa pessoa? Bom, o Fabiano Faria, ele era conhecido do Fernando Reis, do Fernando Cunha Reis, no momento em que a Ambiental adquiriu uma empresa que era operadora de sistemas privados de usinas. É uma parte da empresa, uma área industrial. A gente trata a água dessas usinas. Então ela comprou uma empresa na época, estou tentando lembrar o nome da empresa, e esse Fabiano, ele era parceiro dessa empresa. Essa empresa tinha um sócio português. Quando eu entrei na empresa, essa transação estava sendo realizada, eu não participei dessa transação. Então, o Fabiano era um parceiro, era um sócio, e tratou muito com o Fernando. O Fernando é do Rio, ele também é do Rio. Então, ao findar essas tratativas, então, um determinado dia, o Fabiano disse a Fernando que, enquanto estava com a Ecoágua, que é o nome da empresa que foi comprada, eles tinham feito alguns trabalhos lá no Rio Grande do Norte. E teria a oportunidade para desenvolver alguma coisa no Rio Grande do Norte, muito carente, aquela mesma história que eu já relatei aqui, e teria a oportunidade de se ver questões de esgotamento sanitário, de abastecimento de água lá no Rio Grande do Norte. E aí Fernando me avisou, eu não conhecia o Fabiano, o Fernando me avisou que o Fabiano me procuraria para que eu então entendesse o que é que ele quer e, se fosse o caso, avaliasse. Foi aí que, num determinado dia, o Fabiano me ligou, o Fernando tinha passado o telefone para ele, perguntando quando eu podia ir no Rio, se eu podia ir naquela semana ou na outra, porque queria jantar comigo e conversar sobre esse assunto. Então eu fui até o Rio e encontrei com ele no hotel no final de Copacabana. O hotel fica numa esquina, isso eu estou falando de 2010, então um hotel lá em Copacabana, onde ele estava hospedado, onde o Fábio
aí o Fábio Faria, né, que era deputado federal pelo Rio Grande do Norte, estava lá. Então nos encontramos os três, jantamos no hotel, e o Fábio me contou que ele era, que o pai dele estava concorrendo na chapa majoritária, como vice-governador da candidata aí, a Rosalba, e que queria que a gente apoiasse a campanha. Essa conversa foi direta. Queria que vocês apoiassem a campanha e lá tem muita coisa para fazer. Se ela ganhar, eu acho que vai ter chance e tal. Eu então, depois dessa conversa, troquei uma ideia com o Fernando e combinei, fui ao Rio Grande do Norte, depois que trocamos ideias lá, fui ao Rio Grande do Norte para conhecer o ambiente. Conheci o pai dele, que era o candidato a vice e hoje é o governador, que depois eles romperam, era o candidato a vice. Com relação a essa conversa, né, o senhor disse muita coisa para fazer, houve um detalhamento assim, um pouco maior do... Lá, no Rio? Nessa conversa anterior. Não, e também Rio, que o senhor recordar a maneira como houve contato, o senhor disse por telefone, o local, se conseguir precisar melhor. Foi num hotel, em Copacabana, eu me lembro do hotel, aí eu cheguei a passear por lá para tentar lembrar. Eu sou honesto, não tenho... Minha memória ela tem seus lapsos aí. Eu me lembro exatamente do hotel, não era um hotel novo, não era um hotel, aqueles hotéis de Copacabana. E a conversa nesse momento com o Fábio foi essa. Ou seja, ele era candidato à reeleição, o pai na chapa majoritária da Rosalba. E que, tinha grandes oportunidades futuras lá, caso ela ganhasse. Né? Eles teriam condições de capitanear, aí, desenvolver projetos, desenvolver PPP, o que fosse lá. E essa foi a proposta que ele me trouxe. Então, comuniquei isso a Fernando. Fernando, então, a gente trocou a ideia para que eu fosse até lá e conhecesse a candidata juntamente com o pai dela. E foi aí que, chegando lá, eu fui na casa do Robson Faria, levado aí o Fabiano já não participou. O Fabiano me apresentou a ele naquele momento. Os próximos passos já foi com o Fábio e comigo. Depois eu tive com esse Fabiano, acho que uma vez mais lá no escritório, ele perguntou se deu certo, se não deu certo, e depois eu vou relatar o restante aqui. Mas a função do Fabiano foi essa introdutória. Naturalmente, depois ele ia, sei lá, pedir alguma coisa a Fernando, não sei. Então, a partir desse momento, na casa lá do Robson, à noite, eu estive lá, ela, a governadora, que ela ganhou a eleição, ela foi lá, sentamos numa sala, isso num prédio lá em Natal, numa praia, um prédio, um apartamento, um por andar, eu me lembro bem do apartamento. Isso aí, detalhes assim eu me lembro, mas o endereço é complicado. Então, conversei com ela sobre a campanha, sobre basicamente o saneamento. Eu sabia das informações de Natal, porque tudo isso, como eu já falei, a gente tem isso, tem esses dados todos de qualquer cidade do Brasil. Conversei com ela. Entre essa conversa inicial e a sua ida até Natal, quanto tempo decorreu mais ou menos? Você tem uma lembrança? Não mais do que 2, 3 semanas. Deve ter sido quase que imediato. Uma questão de agenda. Minha, provavelmente a do Fábio também, de estar lá, porque deputado federal ficava viajando muito. Então deve ter sido algo assim, 2 semanas, 3 semanas, 1 semana. Não foi muito tempo não. Foi uma coisa relativamente rápida. E até por causa da própria campanha. Então, estive com ela. O senhor antes teve uma conversa novamente com o Fernando Reis a respeito disso. O senhor se deslocou a Natal especificamente para ter essa conversa? Depois da conversa com o Fabiano, eu disse, a conversa foi essa. Naturalmente, o cara já me pediu apoio de campanha.
Não, vá lá ver, porque acho que pode dar jogo. Precisa, se ela ganhar, vá lá ver. Por que não ir? Então, essa foi, entre aspas, a autorização que eu tive dele para ir lá. E ele já especificou um valor, Fernando Reis. Isso. Aí, mas Fernando, e aí? Olha, na solicitação do Fabiano, nesse contato inicial, ele disse que estava procurando, a pedido de algum, detalhou mais alguma coisa, algum contato prévio, por quem ele estava falando, como é que ele o Fabiano? É, o Fabiano. Não, o Fabiano tinha acabado de vender a empresa para a gente, sabia que a gente era do ramo, conhecia a gente, sabia da necessidade lá, então, naturalmente, o Fabiano, comigo ele não tinha intimidade, mas ele tinha com o Fernando. Então, é provável que se alguma coisa acontecesse, ele seria remunerado por Fernando, mas é uma remuneração privada, né? Seria uma remuneração que Fernando faria a ele. Eu estou supondo, eu não estou... Então, a conversa dele comigo se restringiu a me apresentar ao Fábio, né? E a gente tentar estruturar alguma coisa lá a partir disso. E por que a gente? Porque ele conhecia. Existiam outras empresas, mas ele sabia que alguém que tinha condições de fazer era a gente. E ele já tinha tido as tratativas, e tinha ganho o seu dinheiro lá, porque ele tinha uma participação, deve ter recebido o dinheiro também. Então, quando eu conversei com o Fernando, vai lá ver e tudo, agora vamos limitar aqui um valor e tal, vamos, mais ou menos uns 450 mil reais, foi a orientação que ele já me passou antecipadamente, que era mais ou menos o que a gente estava procurando fixar, que era, eu era um, mas tinham vários outros, e nessa região do Nordeste a gente tentava diminuir um pouco os valores para evitar muita exposição. Então, foi feito dessa forma. Eu fui, a candidata médica sanitarista, tinha sido prefeita de Mossoró, dizem que ela trabalhou muito pelo saneamento do Mossoró. Então a conversa foi entusiasmada. Só que na cabeça dela era uma coisa, na minha cabeça era outra. Na cabeça dela era fazer obra pública, buscar dinheiro, não sei o que, né? E eu estava mostrando a ela que eu substituía tudo isso, desde que eu pudesse fazer a gestão. O que eu vendia era PPP, e ela, naturalmente, eu só vim perceber isso depois. Então, com o entusiasmo dela de querer sanear Natal, de falar, e ela tinha dados, por ser médica, por conhecer, ela tinha dados dos problemas de Natal no saneamento. Ela sabia, por exemplo, isso a gente conversou, que numa parte, não sei se vocês conhecem Natal, mas Natal tem uma parte alta, bonita, com muitos prédios bonitos e tudo. Aquela região ali, ela está saturada. Os lençóis freáticos já estão saturados naquela época, exatamente porque não tem esgoto. Então todos aqueles prédios são fossas, jogam ali, e as baterias de captação que joga a água para ser tratada elevada, já estava com dificuldade de tratar a água pelo nível de contaminação. Então eles estavam fazendo poços mais profundos para poder melhorar a qualidade da água. E esses poços mais profundos já batiam no cristalino, o que saliniza a água. Então eles estavam já com problema. Isso nós conversamos ali. Foi uma conversa sentado na mesa e tal. Então a governadora disse que era muito bem-vinda a nossa candidata, né? A nossa participação, que o saneamento era uma prioridade para eles, para ela, e que seriam muito bem-vindos. Pronto, até logo, passe bem, e saiu. A conversa depois voltou a ser com o Fábio. Bom, e aí vai ajudar, como é? Foi quando eu falei da questão do recurso, que o recurso que eu tinha era esse, e foi dividido da forma que está aqui, 350 mil para a campanha majoritária, já que isso também beneficiaria o pai dele, né, que faz parte lá, e 100 mil para a campanha dele como deputado federal. E isso foi, depois eu voltei para São Paulo, né, isso foi novamente visto da mesma forma. O Fernando fechou, o que você achou e tal, então pronto, Eduardo, vamos fazer essa programação, está aqui, veja como é que você vai fazer. Tá? Eduardo programou, voltou, e eu então passei, e eu coloquei aí até o telefone que eu tinha, por acaso, do Fábio.
Certo. O senhor referiu Que deve anteriormente, ter sido. né, uma conversa com o Fernando para definir a questão dos valores, né, do quanto anterior, né? É. E inclusive veio esse contato inicialmente pelo Fernando, o senhor foi desenvolver esse assunto primeiramente e depois estabelecer um contato com a governadora. Isso. Né? Além da questão da definição do valor, tinha uma definição dos objetivos também, de que forma isso ocorria da empresa, condicionantes à destinação desse valor. Queria que o senhor relatasse a respeito disso. Condicionar nesse momento o pagamento dos valores a alguma coisa era impossível. Não no sentido de poder cobrar posteriormente, mas a expectativa que o senhor tinha com a candidata, o senhor disse que foi ouvi-la a respeito, né, desse sistema de sabor. A minha expectativa foi excelente, porque da forma que ela, como médica sanitarista, que é do ramo, né, exatamente aqui, ela como médica sanitarista, ela tinha essa expectativa de sanear, né, o Estado e principalmente Natal. Ela agora como governadora, ela sabia dos problemas de abaixamento de água em Natal. Então ela, eu naturalmente fiquei entusiasmado, porque eu sabia que a dificuldade de se gerir dinheiro para isso. A Caerne, que é a empresa de lá, a empresa estadual de saneamento, não tem capacidade de tomar financiamento, ficava pedindo dinheiro da União, né, através dos PACs da vida. Estava pedindo, aí sai um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, então, e aí contrata a obra pública que passa, se arrasta porque o dinheiro não vai. Então, esse era o quadro, ou entrar nesse pacote ou vir para cá. Mas vir para cá significa enfrentar, e esse foi, adiantando um pouquinho, para mim, o grande problema aqui, enfrentar a reação do espírito de corpo da empresa, né, que é muito comum nisso aí, eu já falei, e também dos sindicatos. Então, foi aí o que fez com que depois as coisas não caminhassem. Mas naquele momento eu saí entusiasmado. Eu achei que, ela, do jeito que ela está colocando aqui, em que ela está entusiasmada com o assunto, eu acho que isso aqui vai caminhar. Eu pensei que fosse caminhar. Não sei que projeto, mas eu tinha certeza que a gente poderia abrir mais um mercado. A candidata Rosalba, na parte que o senhor conversou com ela não fez menção ao pedido, ou ela pediu também? Não. Uma senhora, ela não tratou de recurso, não tratou de dinheiro, não tratou de nada. Ela seria a beneficiária. Certo. O pedido veio desde o primeiro momento. Certo. É sobre essa peculiaridade que eu quero voltar rapidinho. Nesse caso, então, já foi agendada uma reunião a pedido do próprio deputado, lá no início, no Rio de Janeiro, quando o senhor se reuniu com ele, e ele já solicitou o valor. Para início de janeiro? No Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, foi. Exatamente isso. Não foi o caso que a gente conversou de expor... Não, nesse caso aqui, eu acho que isso aqui vai muito do perfil das pessoas. O Fábio Faria é jovem, né? Nessa época era bem jovem, né? Era até nacionalmente conhecido, né? O Fabiano também era um cara mais ou menos da idade dele, talvez um pouquinho mais velho. Então, o espírito dele já era mais aberto, não era aquele de ter um arrudeio e tal. O espírito dele, estou lá na minha campanha, meu pai é candidato, a governadora alinhada com a gente, se ela ganhar, vai ter chance e tal, eu preciso que você ajude. Então, a conversa foi isso, tá? Assim ele falou. Então, a maioria dos candidatos, você tem toda um ritual. Um ritual, você falou, mas, principalmente as pessoas uma pessoa mais jovem, mais despojada, com um amigo que ele tinha ali, vou trazer aqui, ele lhe apoia, lá na frente vocês, como vão ser governo, vocês vão conseguir desenvolver trabalho. Que é interessante relatar isso. Isso foi posto, então, na reunião. Mas sim, isso está no quadro. Que embora tenha sido referido no quadro geral, é importante elucidar bem essas tratativas e essa noção de contrapartida, né? Na verdade, não é que se condicionante no sentido de que vai ter que se efetivar, mas de que o entendimento era nesse sentido.
É evidente que toda doação de uma empresa, ela tem sempre uma ideia. Ou ela vai apoiar uma pessoa pelas ideias, mas sempre tem um segmento. Ninguém doa nada, até uma instituição de caridade, você doa porque você está vendo um trabalho bem feito ali, então você doa para que aquele trabalho continue. Então toda doação, ela tem ou doação, ou pagamento, como se queira chamar, ela tem sempre um objetivo. O objetivo aqui, eu coloco para o senhor, é nobre no sentido de resolver um problema sério da sociedade e também tem um lado empresarial, de ter o trabalho e ganhar dinheiro. Agora, tem um lado importante, esse que é exatamente esse levantamento do IDH, que é muito ruim no Brasil, comparado com o mundo, e naquela região ali é muito pior. Quando o Fábio já fez a solicitação e depois isso foi levado, em algum momento ele falou assim, a forma como ele devia ser feita, uma preocupação sobre a origem do recurso, a contabilização do recurso, nada. Certo, o senhor chegou a Natal, o senhor foi a Natal depois encontrar candidato, o senhor foi no avião de carreira? No avião de carreira. O senhor não lembra a data? Aí eu tenho que pegar todas as minhas passagens, eu fui algumas vezes a Natal, mas eu tive que pegar todas as minhas passagens. Aproximadamente? Hein? Aproximadamente? Olha, tudo isso aqui, esses fatos de 2010, todos eles aconteceram entre maio, junho e agosto, né, que era exatamente o ponto mais importante da campanha. Então isso deve ter ocorrido por aí, algo como junho, julho, eu não posso precisar. Certo. O senhor lembra como é que o senhor foi levado ao aeroporto e chegou num apartamento lá? Não, o que eu lembro foi o seguinte, eu cheguei em Natal e fui para um determinado hotel. Na beira de uma praia, hotel que venta um bocado até. Me lembro bem porque o Fábio me pegou lá, foi lá, me pegou e me levou na casa do pai dele. Ele tinha motorista. Ele com motorista e tal, eles me pegaram lá e me levaram lá na casa do pai dele. Não era distante do hotel. Você lembra o nome do motorista, não? Não. O nome do hotel que você estava também não? O chefe, me perdoe, mas eu sei que são provas importantes, mas eu posso até tentar buscar mais essas coisas, pegar o Google, ver os hotéis, tentar identificar, isso eu posso fazer. Mas nem sabia que isso era tão importante assim, além de... Certo. No hotel você foi pego pelo deputado Fábio Faria com o motorista e foi levado ao apartamento do pai dele, então candidato a vice-governador, e lá estava a candidata Rosalba, junto com o pai do Fábio. Junto com o pai do Fábio. A minha conversa com ela foi eu e ela. Só o senhor e ela. Eu fui conversar um pouco com ela. O senhor chegou lá e estavam na reunião o senhor, o Fábio, o pai dele e a dona Rosalba. E o esposo dela. E o esposo dela. Nesse momento conversaram sobre o quê? Nesse momento eu fui apresentado. Eu me lembro que eu fui levado para vamos conversar ali, para uma sala, um apartamento grande, 2 ou 3 salas. Eu fui levado para uma sala à parte. E ela sentou, eu sentei, falando um pouco da campanha. Normalmente você conversa um pouco como é que vai a campanha, quais são as chances. Tem sempre uma conversa desse tipo. Quais são as suas ideias, o Estado, como é que está a economia. Então a gente tem toda uma conversa nesse sentido. E a partir daí eu disse, nós somos uma empresa nesse segmento, sei um pouco da dificuldade de Natal, que eu pesquisei. Não só de Natal, mas Rio Grande do Norte, tem problema de seca, tem problema de barragem, lá tem muita coisa, como todo o Nordeste. Então, e aí ela disse, não, essa é a minha prioridade. Eu sou médica sanitarista, né? Enquanto eu fui prefeita lá de Mossoró, que é a segunda cidade do estado, trabalhei muito no setor lá de saneamento, eu saneei Mossoró, fiz rede de esgoto, fiz isso, fiz aquilo, me dediquei muito a isso. E esse é o meu... digamos assim, o meu cavalo de batalha, vai ser o foco do meu governo, vai ser trabalhar nesse setor. Quando o senhor chegou no apartamento e foi assim introduzido, foi falar uma coisa pelo deputado Fábio, esse aqui é o
É o homem que vai nos ajudar, alguma coisa assim que desse essa conotação? Não é o homem que vai nos ajudar, apresentou o meu nome, né, a empresa que eu represento, e que eu estava ali, né, como amigo, né, e queria conversar, que eu trouxe para ela. Ela já sabia que eu estava indo, tanto é que ela estava lá. Né, isso deve ter sido combinado entre ela e o candidato, e o vice. Então ela já sabia que tinha, assim como ela me recebeu, deve ter recebido diversos outros empresários. Não é diferente. Então, eu fui levado para esse, e aí fui conversar com ela. Disse, olha, então, esse é um tema, governadora, que eu gostaria muito de ajudar o Estado, porque nós somos uma empresa de investimento e gestão no setor. Eu não estou aqui, e sempre dizia isso para todo mundo, não estou aqui lhe vendendo obra, porque nós não fazemos obra, é outro segmento. Nem a própria construtora faz obra para a gente. Você faz alguma obra para a gente? Então, nem a própria construtora faz, até para não ter conflito de interesse. Isso porque a Universidade Ambiental tem o FII da FGTS como sócio. Então isso faz parte do nosso acordo de acionistas com ele, né? Questão de parte relacionada. Então não dá para ter a construtora trabalhando para a gente. Só é um caso muito raro, uma obra muito específica, uma coisa muito complexa, e que ele ganha uma licitação normal, aí tem que ter todo e eles têm que participar disso. Então, a minha mensagem e o meu trabalho não podia ser outro. Eu estava ali sabendo que Natal precisava de um BI alguma coisa, de financiamento, de investimentos, e essa é a nossa capacidade de realizar. Então era isso que a gente estava vendendo ali. Na presença dela não foi falado nada sobre contribuição, nada disso? Na presença dela não? Até porque, pela presença de uma senhora, né, com respeito à senhora, não se tocou nesse assunto. Ela saiu com o marido, quem cuidou desse assunto, essa ajuda de companhia dela, através. Certo. Terminada essa reunião privada. No agendamento da reunião anteriormente, tinha sido colocado que o objetivo era esse, que era necessário conhecer as intenções do governo para definir se haveria ou não, sempre. Só é que é necessário esclarecer isso. Era necessário. Você não pode apoiar um candidato com ideias estatizantes. Vai ser um choque. Porque se o cara é estatizante, ele está na contramão daquilo que nós vendemos, que é exatamente a liberação do mercado. Exato. Esse era o ponto a ser esclarecido. A adoção desse modelo de política público-privada ou de privatização. Exatamente. Isso foi o objeto eu falei com ela várias vezes. Sim. Estamos aqui nessa gestão e tal, e ela, perfeito. E depois não fez nada disso. Vamos chegar nesse ponto. Terminada a reunião, ela saiu. Só para contextualizar um pouco, qual é a situação então do Estado ali? Não há essa concessão de espaço à iniciativa privada para situar a situação enfrentada ali, e qual era o objetivo visado pela empresa de vocês? Qual é que vocês viam um foco de oportunidade, de investimento? Porque... Doutor, o foco de oportunidade, ele existe em qualquer lugar, desde que tenha a vontade do governante de fazer. Aqui em Porto Alegre, eu não conheço muitos estados daqui, porque não é minha área de atuação. Aqui em Porto Alegre tem necessidade. O Estado, aqui tem uma característica, aqui não tem uma companhia estadual, aqui minha pergunta é relativa ao modelo que vocês pretendiam implantar, né? Desse modelo de privatização, quais são as resistências, né? O que vocês estavam querendo, né, vencer naquela situação política local. O que a gente estava querendo fazer lá é exatamente isso, através da CAERN fazer parcerias. Qual a parceria exatamente seria, eu não sei, porque a gente não entrou em detalhes de projeto, eu não tinha estudos lá. Né? Se você pega as informações nacionais dos NIS, você olha e você diz, bom, tudo aqui precisa. Agora precisa saber onde é qual é a prioridade do governo. Vai ser o quê? Vai ser fazer Natal, vai ser fazer Mossoró, vai ser fazer o interior, vai ser... Eu não sei, eu não sabia dizer qual seria a prioridade dele. Mas o que eu queria era que ela dissesse sim e que no futuro eu pudesse sentar lá e estudar um projeto. Fazer uma PMI. Certo.
voltando para a reunião então, a dinâmica. Acabou a reunião privada com a candidata, ela e o marido saíram. E aí, ficaram um pouquinho ali, conversaram sim, com o eu fiquei ali, depois eles saíram. Certo, aí o senhor ficou então com o candidato a vice e o deputado, o Fábio. Foi isso? Isso. E aí conversaram ali ainda sobre esse assunto? Conversamos. Sobre contribuição, aí sim. Informei a ele, o candidato a vice não participou. O tema do valor eu comuniquei ao Fábio. Né? Nessa ocasião? Nessa ocasião. Certo. Eu comuniquei a ele que o valor que a gente poderia disponibilizar era esse. E ele então me orientou a fazer essa divisão. O valor era quanto? 450 mil. Certo. Nessa ocasião então o pai dele não estava? Nesse momento não. Certo. Estava só o senhor e ele? Eu e ele. Porque terminou a reunião, ficamos ali. Tem 6 anos isso, chefe. Eu acho que eu saí com ele e voltei para o hotel, que eu viajei no outro dia de manhã, e aí nós conversamos. Eu acho que essa conversa final de quanto a gente poderia disponibilizar não foi na casa do pai dele, não. O pai dele despediu e tal, ele me levou para o hotel e nós conversamos. No hotel? No lobby, acho que no lobby do hotel. Foi, no lobby do hotel. Ele perguntou para o senhor, Lógico, sim. Quanto é que vocês vão poder fazer de contribuição? Como é que pode ser essa ajuda? Ele chegou a perguntar assim, se o senhor estava satisfeito com a conversa com a governadora, como é que foi a Não, relação? isso nós conversamos. E aí, gostou dela? Claro. Ela disse tudo que eu queria ouvir. Era do ramo. Ela disse tudo que eu queria ouvir. Isso o senhor falou para ele também? Isso o senhor falou para ele? Falei para ele. Lógico, eu acho que tem um potencial aqui, porque isso me entusiasma, sempre me entusiasmou. Quer dizer, é um trabalho nobre, apesar de você estar começando de uma forma errada, mas é um trabalho nobre. Né? Então eu vi ali uma grande possibilidade de crescimento. Uma coisa interessante é o seguinte: esse negócio de saneamento, você não ganha muito dinheiro, mas você ganha sempre, porque é um negócio que depende de tarifa pública. Quando você pega um projeto, você tem que se amoldar na tarifa, que é a tarifa praticada pelo Estado e é regulada. Entendeu? Então, não é um negócio que você vai estourar, vai ganhar, vai poder botar a tarifa. Não existe isso. Mas é um negócio, é sempre. E, de alguma forma, é um negócio que você não tem concorrente. Então, se eu pego um projeto em determinada cidade, se eu faço uma concessão da cidade, eu tenho uma tarifa pré-definida. Essa tarifa vai ser ajustada de acordo com a regra, que não dá para você mexer. Agora, eu tenho ali 30 anos de trabalho. Então, com um operacional bem feito, um trabalho bem feito, você consegue ganhar sempre. Você não ganha muito. Né? As margens são pequenas. Se fosse assim, se a margem fosse grande, as empresas estaduais estavam todas cheias de dinheiro e não estão. Entendeu? Então é interessante, só para colocar no contexto. Claro, ótimo. E aí o senhor comunicou a ele que seriam 450 mil. E aí ele me falou que então ele precisava de 100 para a campanha dele. 100 mil para a campanha 100 dele. mil para a campanha dele. E 350 mil seria repassado para a campanha majoritária. Mas essa conversa foi só com ele. Certo. Não teve o pai dele nessa conversa, não. Nesse momento também ele não questionou, não deu instruções também sobre como tinha que ser feito, se perguntou de onde vinha, se ia ser contabilizado ou não, nada. A maneira de fazer foi logo colocado, né? Agora eu não tenho condições de fazer de forma oficial, eu tenho que fazer via Caixa 2. Isso foi falado? Isso foi falado. Né? E eu não tenho como colocar esse dinheiro aqui, tem que ser São Paulo, não tem problema, eu dou um jeito de receber. Certo. Esse foi o conteúdo da reunião. Esse foi o final da reunião. Lá em Rio Grande do Norte, nessa oportunidade, foi esse o contexto da reunião. E o próximo passo qual foi? O Odebrecht Ambiental não faz doações legais.
A Odebrecht Ambiental é uma prestadora de serviço público, por lei. Qualquer prestador de serviço público não pode, é vetado fazer doações. Porque eu não sei que termo se usa, você não é. Se você fosse advogado ambiental, você saberia explicar o porquê. Porque é do serviço público. Como é que eu trabalho por serviço público e faço doação? Sim, é um conflito. É um conflito de interesse. Então a Odebrecht Ambiental não pode. Isso já é do conhecimento geral de quem atua nessa área. Isso é do conhecimento geral de quem atua nessa área, pela sua percepção. É do conhecimento geral. A empresa não pode. Tal como. Então, nós não tínhamos. Poderia até ter condições. Eu sabia que a gente não tinha caixa para isso. Que a gente estava começando a empresa. Eu sabia que a gente não tinha caixa, mas se tivesse, teria dificuldade, porque as doações legais, elas obedecem a um determinado limite do faturamento líquido, né? Tem um percentual, 2% do faturamento líquido do ano anterior. Então você pode destinar um percentual, salvo engano é isso. Você só pode designar um pedaço desse valor para poder fazer doações. É a mesma coisa pessoa física, você não pode doar qualquer. Se você gostar de uma pessoa e quiser doar, você não pode doar à vontade, você tem um limite para doar. Tem um limite legal. Certo, e aí, com o resultado disso, o senhor, na manhã seguinte, foi embora. Na manhã seguinte fui embora. E repassou isso. Fiquei de me comunicar com ele para ver como a gente ajustava. Conversei com o Fernando, e o processo. O Fernando chamou o Eduardo, autorizou, pediu para ele programar. Ele, depois que programou, porque isso não era automático, então ele pegava aquilo ali, depois uma semana, ele me ligava, onde é que você está e tal, passa aqui, a gente precisa falar. Eu estava muito em São Paulo, a minha vida sempre foi de mala na mão rodando. Então, eu sempre recebia de forma direta, evitando qualquer outro tipo de comunicado. Então ele me passava as informações e eu então repassei as informações ao Fábio. Passei diretamente a ele. Como ele recebeu esse dinheiro, eu não sei. Só me esclareceu, o Fernando Reis passava para o Eduardo Barbosa. Isso. Certo. Autorizava o Eduardo Barbosa a fazer essa programação. E o Eduardo Barbosa depois contatava com o senhor para passar o Conversava com a área lá do Hilberto, né? E depois que acertava, dentro das programações que ele tinha, ele então virava para mim e dizia, ó, tal dia, isso aqui vai ser tal dia e vai ser de uma vez, de 2 vezes e tal. Então ele me passava a programação. Com endereço e com... Normalmente o endereço e o codinome era passado no dia anterior. Talvez para evitar vazamento, sei lá, mas... O senhor lembra quando o senhor recebeu, nesse caso específico, quando recebeu as informações do Eduardo Barbosa, para quem o senhor repassou? A Fábio Farias. O senhor falou com o Fábio? Se foi ele que foi buscar, eu não posso saber, ele pode ter tido preposto, mas eu passei para ele e ele providenciou. Certo. Uma das provas de corroboração que o senhor apresenta é uma cópia, um print da tela do celular, onde consta lá um telefone ou telefones do deputado. Isso. Farias. Que naturalmente deve ter sido, foi para esse celular que eu passei a mensagem. É o anexo 3B. Na cópia apresentada tinha um telefone fixo de Natal e um celular de Natal. Esse documento. Foi para esse celular que o senhor ligou. Você vê que ele está até sem um 9 aí, né? Eu não sei porque ficou aqui na minha agenda. Eu não falo com ele há muitos anos. Foi só você pode afirmar que foi para esse celular que o senhor ligou então, para falar ou não? Eu posso dizer que deve ter sido, que era o telefone que eu tinha dele. Certo. Em relação aos pagamentos e ao registro disso no sistema Broses, o senhor apresentou também uma cópia dessa planilha, que é o anexo 3A, em que consta um pagamento para o codinome Garanhão no valor de 50 mil. Isso seria uma parte daquilo que foi repassado
O codinome Garanhão corresponde ao deputado Fábio Faria. O deputado Fábio Faria. O restante do valor o senhor não apresentou porque o senhor não tem esse registro. Na verdade, eu não conheço isso aí, né? Isso saiu agora. Então, O senhor quer dizer o sistema de pagamento? O que foi coletado foi esse valor. Eu sei que foram 450, 100 para ele, e os 350 com o codinome Dama. Essa está aí, não está? O 350? Sim. Tá. E também na planilha tem um pagamento, de 350 mil para o codinome Dama. Esse correspondeu ao pagamento direcionado à candidata Rosalba Ciarline. Perfeito. Tanto o pagamento para o destinado ao deputado Fábio quanto para a candidata Rosalba foi informado ao deputado Fábio. Ao deputado Fábio. Ele foi o encarregado desse tema. Certo. Se por acaso os 100 mil, se essa divisão dos 450 foi obedecida pelo deputado Fábio, o senhor não sabe. Porque foi para ele direcionada a senha e tudo. Exatamente. O senhor já referiu esses depoimentos, mas só para contextualizar aqui também. Na época, o senhor não tinha maior conhecimento de como funcionava exatamente esse sistema, sabia apenas da rotina que a empresa possuía para realizar esses pagamentos de forma clandestina, de recursos não contabilizados, correto? Como já falei anteriormente. Em relação aos encontros com o deputado Fábio, a essas conversas, tudo que foi relatado, o senhor tem mais algum documento que possa ser entregue ou produzido para corroborar isto? Infelizmente não. Como eu disse, eu não guardo. Os dados, no caso, quanto a esse pagamento, o senhor repassou, na realidade, para 2 pagamentos. Isso o senhor recorda? Dama e Garanhão. Sim. As senhas, o senhor tem essa lembrança? Foi. Eu não lembro das senhas, mas eu sei que quando eu fiz codinomes, a pesquisa, perdão. os codinomes, Codinomes. quando eu fiz a pesquisa, aí você vai, para, e isso, se você lembrar uma coisa dessa aí, de tanto tempo, não é fácil. Tem que dar voltas e tem que tentar entrar, conhecer isso aí, como é que se opera. Inclusive não é nem isso aí que eu conheço direito, né? Mas é uma pesquisa complicada. Então, eu estou trazendo aqui à luz da verdade o que eu posso juntar de uma coisa e de outra. Então, foi 450, 350 para ela e 100 para ele. Isso aí, se eu só conseguir provar um de 50, o outro eu não tenho como, não era meu controle e eu não tenho como controlar isso aí. Não tem por que guardar a memória disso aí. Uhum. Mas os codinomes eram esses, e o senhor repassou para... Com certeza. Com certeza. Os codinomes eram esses. Eram esses. Até porque eu acho que ela era a única senhora aí. Porque é fácil estabelecer uma vinculação. Gostaria que o senhor explicasse por que o senhor recorda dos codinomes. É interessante para resgatar a sua memória a respeito. A questão dos apelidos era um negócio que nós não tínhamos muito controle também. Os apelidos não eram colocados por a gente. Então, eu dizia quem era. Certo. Quando vinha o próprio pessoal lá de dentro, né, do departamento lá de, como se chama aí, de propina, sei lá, eles eram quem colocavam. Então vinha já de lá alguma coisa arrumada. Então quando eu recebia aí olha, tal, fulano é isso, eu recebia aquilo ali, passava, rasgava, entendeu?
Agora, tem coisas que ficam. Dama foi só uma. Certo. O caso que a gente viu antes aí do Collor, aquele ali é óbvio. Né? Então, era mais fácil fazer. Mas fora isso, e Fábio, também por razões óbvias desse momento, porque eu me lembro que ele estava numa época famosa aí, então se brincou com isso. Mas fora isso... Não, mas é interessante explicitar, porque tem vinculação, no caso, com a sua memória do codinome, porque o senhor disse que alguns ficam. Por que o senhor recorda do codinome? Tem essas... Por que fulano é cicrano? É porque você, alguma coisa, né, naquele momento... Quando você pede, você não tem codinome, não é você que coloca. Mas quando vem, naquele momento que passar, você fica sabendo o que foi atribuído. Entendeu? E morre ali. Agora, guardar aquilo, botar na cadernetinha aqui e tal, fazer uma tabela, eu nunca fiz. Não era meu negócio. E eu já disse aqui no início do depoimento, era um negócio que não faz parte, de modo geral, do modo de vida. Então, o que era? Não. Agora, tem nomes que é mais fácil de você recordar. Esse o senhor não tem dúvida que recorda Então, na esse época? aí, com certeza. Ambos, Garanhão e Dama. Ambos, Garanhão e Dama. Em relação à conduta da candidata depois que foi eleita, aí o senhor não sabe se houve um contato com ela? Não, eu tive um contato com ela. Após a eleição, provavelmente em março, como posse, passou um tempo, provavelmente em março de 2011, eu procurei, ela ganhou, né, eu procurei o Fábio e foi marcada uma reunião lá em Natal, através do pai dele, e eu estive no gabinete dela, juntamente com o vice-governador. Ela me recebeu e parabenizei, né? E posteriormente, na conversa com ela, disse: governador, dentro daquela nossa conversa, estou aqui, tenho uma equipe pronta para trabalhar, para a gente buscar algum projeto do seu interesse, para a gente fazer os estudos. A senhora quer começar por onde? Qual seria o interesse? E ela então demonstrou total inapetência para o assunto. Ela disse: olha, eu me lembro bem ela dizendo: eu acho que esse negócio agora não dá para mexer, porque isso vai mexer muito na empresa, não é o momento. Aí eu disse: mas olha, o momento é esse. A senhora ganhou agora, se tiver que fazer alguma coisa, é agora. A senhora está com força. Não, vamos ver isso mais para frente, quem sabe o ano que vem, ou no outro ano. Passe bem. Fui embora. E nunca mais tive contato com ela. Nem tampouco com o vice-governador. E tampouco com o Fábio, porque a agenda era muito corrida, tinha muitas outras coisas para fazer e o assunto ficou ali. Ela denegou isso aí completamente, não fez nenhum projeto dessa natureza, porque se fizesse, tinha tido uma licitação, né? Se tivesse tido a licitação, eu teria entrado, né? Mas não teve nenhum projeto de PPP, de parceria no Rio Grande do Norte. Documento apresentado como anexo aqui, a cópia digitalizada que consta,
indica um pagamento a Garanhão 4/11 de R$50 mil. Isso é logo após a eleição. Acontecia muito, falta de recurso na época e a gente postergava talvez seja o pagamento que esteja faltando. Principalmente no último mês de eleição, era muito comum faltar dinheiro. E a pressão, né? E aí faltava, e postergava, reprogramava. Por isso que deve ter muita informação aí, duplicada, triplicada, porque ficava reprogramando e aí dava uma confusão nesses momentos. Então isso aí eu sei que deu muita dor de cabeça. Então se é 4/11, deve ter sido um caso desse aí. O senhor está ciente que tem dever de colaborar e complementar a qualquer momento com outros documentos que tenha, né, ou indicação de fontes de prova para esclarecimento desses fatos. Posso? Tá? Isso é uma verdade. Na maioria desses meus relatos, como eu não tenho registro, como eu não guardo essas coisas, mas eu vou ver aqui com calma agora, depois de sair do... Eu acabei entrando nesse assunto muito recentemente, então vou tentar buscar mais provas. E aí repasso aqui para os advogados. O senhor disse que lembrava pelas características pessoais, é correto isso que eu estou falando? O senhor referiu com relação a candidata, né? E com relação a deputado, o senhor também não tem dúvida a respeito dos codinomes pela sua lembrança da época? Não, isso aí com certeza. Esse com certeza, porque até o Garanhão ele era uma pessoa exposta naquele momento. Você pode dizer por que o senhor faz, qual associação que o senhor faz que lhe fornece essa lembrança de que era esse o codinome utilizado? Por que o Garanhão era ele? Bom, ele namorava uma artista famosa, né, na época, e aparecia muito na mídia e tudo isso. Então, por isso que quando eu vi o codinome dele, dei risada, porque isso é um fato que marca. Certo, para esclarecer a sua lembrança na época, inequívoca, então, tanto com relação a ele, como com relação à candidata ao governo, a dama. Que praticamente é uma só. Tem uma outra aqui, mas que não, é um caso um pouquinho diferente, depois a gente... é mais na frente. Em relação ao pagamento para ela, para a candidata Rosalba, de 250 mil, o senhor recorda perfeitamente do valor, embora também não tenha um registro nas provas apresentadas. Os 350? Exato, é porque no documento especificamente, nós estávamos olhando aqui, que foi apresentado como esse anexo, tá? Não consta essa referência, mas o senhor tem lembrança da... Os 350? Não foi no documento. Não. Nós só temos, de todos os 450, só tem 50, que seria uma parte do deputado Fábio. Não tem nem os outros 50 mil dele, nem os 350 dela. Especificamente nesse documento, né? Por isso eu lhe eu pensei que tivesse... indaguei, né, sobre a possibilidade de complementação. O valor foi esse. O senhor tem lembrança do valor? Tranquilo. Esse é um caso que foi único, num lugar isolado. Entendeu? Esse aí, eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu não sabia que não tinha vindo, não. Porque, quem recolheu as provas foram os advogados internos, né, que ficaram de mandar. Então, eu não tive também. Mas
Quem juntou não fui eu, essas provas. Esses documentos aí eu não tenho acesso. Eu não tive com eles para poder checar. Então quem juntou isso aí foi o pessoal que fez o trabalho de rescaldo. Eu não sabia que não estava aqui. Mas eu já anotei aqui e vou... Certo. É importante, se você conseguir agregar... Isso. Então os senhores só tem aí o 50 mil para o Fábio. Em novembro. Só. Especificamente nesse documento que foi apresentado como anexo mencionado. 50 mil em novembro, somente. Esse é o anexo 3A. Aí eu vou... E o 3B consta a cópia do print da tela do celular com o telefone do deputado Fábio. Eu não sabia. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração final sobre esse tema específico? Doutores, alguma consideração final? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que contém, que também registra o presente ato.